Os 75 anos da Jovem Pan estão sendo comemorados em grande estilo, com uma série de podcasts que resgatam fatos, coberturas históricas e programas que marcaram a história do rádio brasileiro e do mundo também. Um desses produtos é o Jovem Pan na História, que chega nessa segunda-feira ao 4º episódio da série. O tema, a morte de Martin Luther King. Dr. Martin Luther King, the apostle of nonviolence in the civil rights movement, has been shot to death in Memphis, Tennessee. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands. Um dos personagens pacifistas mais corajosos do século XX nasceu em Atlanta no dia 15 de janeiro de 1929. Seu nome, Martin Luther King Jr. Tá aí, olha só, essa voz para os amantes do rádio já identificaram aí de primeira, né, de bate-pronto, é do nosso grande mestre Joseval Peixoto, que nos dá a honra da presença aqui no estúdio, ao lado do nosso camarada, esse canalha, como carinhosamente eu gosto de chamar, Patrick Santos, curador do podcast. Gente, é uma honra bater esse papo aqui, cara, a gente tá no rádio, eu vejo vocês dois na minha frente, eu me lembro, cara, tudo bem, não há imagem que possa suplantar, né, essa energia do rádio brasileiro. Eu tenho duas figuras aqui já para mim históricas que eu tenho como mestre. Sejam bem-vindos, viu? Obrigado. E esse aqui é o mestre, vai lá, Joseval. Não, Patrick é o... E a Daniela, né, que é a nossa redatora. Musa radiofônica. Tá aqui com a gente também, a Dani Contini, que produz, vai ali pesquisar, garimpar nesse acervo da Jovem Pan. São só 75 anos. Caramba, é enorme, imagina. Aliás, parabéns já de cara pra Dani. 75 da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan nasceu em 66, então, na Copa da Inglaterra. Exatamente. Então tem o quê? 53, né? 53. Sim. A Pan cobriu a Copa da Inglaterra? A Pan cobriu. E foi uma triste Copa, né? Uma época muito difícil para a Pan-Americana. A Pan-Americana estava muito mal, tanto que fez acordo com a Rádio Piratininga, porque a Piratininga tinha a tatuzinho de propaganda, nós não tínhamos ninguém, mas nós tínhamos posição em Wembley e eles não tinham. Em razão disso, fizemos esse pool, né? Essa união, e foi nesse meio tempo que o Tuta surgiu e assumiu a casa. A Pan estava debaixo d'água. Inclusive, você que gosta de Copa do Mundo, hoje a gente vai falar de Jovem Pan na História, mas um dos podcasts também que faz parte do Diálogos Históricos é o 90 Anos de Copa, que é do Thiago Berrais, que é um apaixonado por futebol e Copa do Mundo. Sim. E ele trata aí de vários episódios das coberturas da Jovem Pan das Copas, de personagens marcantes, começa com o Marechal da Vitória, Paulo Machado de Carvalho, e passa por tantas outras coisas também atualizado. Esse que a gente vai falar hoje, 90 anos de história, na segunda-feira, na terça-feira, o da Copa do Mundo com o Thiago. Olha só, eu falei aqui, Paulinha, abrindo aqui essa entrevista com o Patrick e com o Joseval aí, né, sobre o Jovem Pan na História, esse que você mencionou, que é o tema da nossa conversa aqui, chegou no episódio número 4, né, que é esse que a gente mostrou um pouco da sonora aí, dedicado ao líder negro Martin Luther King, né, os anteriores foram, né, estão lá à disposição para você ouvir, a chegada do homem à lua, o golpe de 64 e o assassinato do presidente americano John Kennedy. Joseval, você se confunde, a tua figura se confunde com a figura da história do rádio brasileiro. Eu narrei, eu participei de tudo isso. O que é especial para você nesse projeto? Como ele te toca, como ele te marca de alguma forma participar desse projeto Jovem Pan na História? Para mim é tudo, porque foi minha vida e como eu falei, eu fui pro grupo Paulo de Carvalho em 63. Mas em 66 nasceu a Jovem Pan, de modo que desde o primeiro bom dia da Rádio Jovem Pan até os dias de hoje eu estava presente. Tanto que o Jornal da Manhã não tinha nada, não tinha redator, não tinha nada. Só tinha 2 jornais que eu lia, chamava JP Opinião. E eu encerrava com JP é Jovem Pan, para não pensar que é Joseval Peixoto. Não, para não confundir. Até aí. Parece piada, mas é sério, né, Não, Joseval? porque era ditadura, foi fechado 2 vezes o jornal. Olha aí. 2 vezes ele foi fechado.
pelo dom. E que de alguma maneira a gente passa por um dos capítulos do golpe de 64, a gente relembra muito também, né, Josival? E agora o AI-5, que em breve também... Deixa eu já aproveitar que você falou, Patrick, tem um momento que a gente... que você destacou aí, já queria me adiantar aqui, a colocar um trecho desse do golpe de 64 pra gente ter o gostinho ali. Né? É interessante lembrar que a sonoplastia desse podcast é especialíssima, é feita pelo Reginaldo Lopes. Conta com esses anotado aqui que áudios incríveis, né, do arquivo, com a voz do Joseval, e é uma viagem mesmo, né, Patrick? É como se a gente fosse aquela época, né? Então ele usa de muitos efeitos, e aí na voz do Joseval fica uma coisa incrível, né? Na, por isso na mão do Reginaldo. Não, mas na sua voz, né, Joseval, com toda essa história. Enfim, o Joseval, e muitos desses fatos que são contados aqui, você mistura com seus registros pessoais também, né? Como um observador, uma testemunha ocular da história, né? Certo, é verdade. Não, inclusive eu ajudo a Daniela, porque quando nós falamos da Revolução, sim. Eu me lembro do famoso episódio à noite da faculdade, o Gofredo Silva Teles, no pátio da faculdade, criando a distinção entre o que é legítimo e o que é legal. Muito bem. Porque o império militar era legal, porque calcado num ato institucional, mas não tinha legitimidade. O Gofredo dizia, a lei deve nascer do povo para o poder, como as ervas do campo. Era bonito. Que bonito. Vamos ouvir um trechinho aqui, ó. E aqui um fato pessoal relatado pelo jornalista. Estava presente também, meses depois, em Montevidéu, também num retiro, num asilo que se impôs, o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola. Eu estava lá com a Jovem Pan, junto com o comentarista Leônidas da Silva, para irradiar uma partida de futebol. Enquanto aguardávamos a oportunidade da transmissão, a convite de Leônidas, que era amigo de Leonel Brizola, nós fomos visitar o governador do Rio Grande do Sul e que era o líder de toda a grande jornada político-militar que narramos até agora. Aí um fato muito curioso que eu relato para os senhores. Na renúncia de Jânio Quadros, em 61, o poder militar não estava preparado com a comunicação social. Olha aí, só para deixar um gostinho, Patrick, eu queria saber o seguinte, agora vendo, né, a coisa anunciada aqui, como a gente está fazendo, parece uma ideia óbvia, né? Como é que você trilhou, né, essa ideia de criar esse grande produto, vou chamar assim até. Sim, e de fato. Né, que está no arquivo da Jovem Pan e de certa forma, a nossa história, a história do Brasil, esse episódio do golpe. A história do Brasil. Mas a história aqui contada no rádio, que passou pela Jovem Pan. É que uma das ideias, quando a gente estava pensando, eu cronologicamente, eu vou lembrar que a ideia surgiu lá no final de junho. Finalzinho de junho, eu estava ainda terminando de fazer o lançamento dos meus livros em algumas cidades aqui no interior, quando o Tutinha ligou para falar, a gente precisa pensar em alguma coisa para comemorar os 75 anos da Jovem Pan, no final do ano, né? Em novembro. E acho que o principal seria resgatar o nosso arquivo, dar esse presente pro nosso ouvinte. Ela pensa numa ideia aí e vamos trabalhar. E o podcast estava crescendo. Conversava muito com a Paulinha, que já é uma amante de podcast, acompanha até há muito tempo, ela tem o dela já. O arquivo da Pan é maravilhoso. A história recente do Brasil e do mundo está ali no arquivo, né? Então a ideia surgiu a partir daí. Vamos transformar em podcast, mas de que maneira? Vamos só pegar algumas narrações, alguns fatos e transformar em podcast? Sim. Ou vamos contar alguns fatos históricos nas décadas através do arquivo da Jovem Pan? E o que foi legal também é que teve essa procura do Patrick e, ao mesmo tempo, em paralelo, o Thiago com esse desejo de contar a parte esportiva, né? Então casou bem, né? Aniversário de 90 anos da Copa do Mundo que acontece o ano que vem. E também todo esse arquivo vivo, a parte até humorística. Então, Boi na Linha, Djalma Jorge, programas... Faz parte dos diálogos históricos, então, a gente resolveu fazer esse pacotão, entendeu? Acho que a ideia foi aí. E o interessante, no caso do Jovem Pan na História... Quando a gente pensou na voz do Joseval, que simboliza tão bem toda a história da rádio, foi de dar liberdade a ele
de, a partir dos episódios, contar as vivências do Joséval ao longo dessas histórias, né? Como é o caso aqui de 64, ele fala também sobre o Mas é quase desnecessário. A Daniela, não, sinceramente, ela fez tudo, uma outra coisa que até estava fora das nossas gravações, é que eu lembrei. A coisa é tão espetacular nos arquivos da Jovem Pan, assim como o encontro, por exemplo, do Dr. Paulo com o Chateaubriand. Nós temos gravado. Nós temos aí gravado uma entrevista do Murilo Antunes Alves com o Monteiro Lobato. Fantástico. Foi a primeira vez que o Monteiro Lobato viu um microfone. Não é que ele ouviu, ele viu um microfone. Aí ele contando, eu estou acreditando que isso aqui vai sair na caixinha minha voz, ali. sai na caixinha. Aí o Murilo falou, agora, última pergunta, doutor Monteiro Lobato, era todo formalista, o rádio naquela época, né? Qual é, neste momento, o seu maior desejo? Ele falou, meu maior desejo é ver este repórter pelas costas. Ô, Dani, deixa eu perguntar para Dani, que é a pesquisadora, que vai lá, como eu brinquei aqui, garimpar nesse imenso mar de possibilidades, assuntos, temas, né, de extrema importância, né, que conta a história da Jovem Pan e a nossa própria história, né, se confunde a partir do surgimento do rádio, né? Qual foi a surpresa que você teve, esse cara funchando nesse arquivo? Teve algum assunto? Porque eu fico imaginando, a decupagem, como se usa, né, essa expressão, né, nas produções de áudio, de vídeo e tal, você tem que ir lá decupar e ver o que tem de importante, o que pode render para o programa. Alguma coisa te surpreendeu ao pesquisar esse material? O que te pegou de surpresa ali? Sempre tem, né? Sempre tem uma surpresa nas histórias. Um assunto que... algum detalhe. Eu sempre procuro buscar detalhes que não são de domínio público, assim, que as pessoas, né, de curiosidades e tal. Então, é um trabalho muito forte de pesquisa. Eu vou lá, pesquiso bastante em YouTube, né, nos arquivos da Jovem Pan, obviamente. E a narrativa, eu acho, né? Esse do Martin Luther King, eu vi 2 pessoas chorarem ouvindo. Esse porque do Martin Luther King. O encerramento ficou a forma muito, de contar a história, né? E eu acho que isso até é importante para até popularizar essa história, que às vezes está lá tão fria, né? Verdade. Num texto muito longo, e o podcast dá essa oportunidade de ser um mergulho com som, né, e trazendo emoção. Paulinho, acho que esse rádio, é o ingrediente. Paulinho. Exatamente. O Podcast poder do rádio de emocionar. rádio, né, gente? Joséval, porque a mídia escrita não tem essa capacidade. Claro. Ela é importante, Claro. ela é um registro. Joséval, Mas quem emociona é o rádio. perfeito. Joséval, você que viveu intensamente todos os momentos que você narrou, muito se fala hoje sobre o golpe de 64, mas muito pouca gente sabe que naquela época a maioria da mídia e das pessoas, da população brasileira, endossou o golpe de 64, né? Que em 68, no AI-5, que a coisa se recrudesceu. O que levou você que viveu tão de perto aquele momento, as pessoas a aderirem exatamente um golpe de Estado ou uma revolução que se dizia na época? Não, foi uma sequência, né? Foi um movimento da Tupi com a campanha do Ouro para o Bem do Brasil. Sim. Aquilo desfilava gente, senhoras, dava aliança, dava Marcha os dos 100 broches, mil, né? tudo. Isso, para pegar Ouro para o Bem do Brasil, que era contra a esquerda. Bom, o mundo estava absolutamente dividido entre esquerda e direita. Guerra Fria. Guerra Fria. Espetaculares. E o Brizola e o Jânio e o Jango eram de esquerda, pelo menos aparentemente. O Lula depois é apontado como de esquerda, eu nunca aceitei isso, porque eu acho que o Lula é fascista. Tanto é que no primeiro comício do Lula, quem compareceu foi o Goffredo Silva Teles, que era integralista. O Goffredo jamais iria num palanque comunista, jamais. Ele era a ponta direita, ele era integralista. Então, a partir daí, e realmente o Lula, se você olhar bem, que era o fascismo? São as comunidades de base, determinando as questões que serão levadas para o Congresso só chancela. Só que nas comunidades de base, o que é que tem? É o líder dominado pelo ditador. Ele é que está lá e decide tudo. Então era isso. Agora, era essa divisão que foi em 61, por isso que eu falei, Paulinha, Com a renúncia do Jânio. Poder do rádio. Na renúncia do Jânio, os militares não estavam preparados.
Tanto que o Brizola levantou com a Rádio Gaúcha e a Guaíba a rede da legalidade, explodiu no Brasil. Sim, sim. Tem um episódio aqui que eu também queria dividir com vocês, que é um trecho. O Patrick pode falar um pouco melhor, porque o podcast é engraçado, a gente está vivendo esse boom de podcast, né? Que é, na verdade, é que nem aquele músico que estuda muito e vira um cara exímio, né? No seu instrumento. Aí ele vai chegando à essência, então ele vai tirando notas, ele vai deixando só o essencial. O podcast, me parece que com essa profusão de possibilidades midiáticas, o podcast vem colocar no chão de novo. Quer dizer, a gente se confunde. Será que ele é o futuro ou ele é um olhar pro passado, né? Vejam vocês nesse trecho aqui que a gente vai ouvir do episódio que fala da chegada do homem à Lua. Vamos ouvir. 50 anos, precisamente no dia 20 de julho de 1969, o homem pisa pela primeira vez na Lua. O mundo acompanhou com olhos atentos este feito histórico. A Jovem Pan, em parceria com a Voz da América, registrou o grande momento. Lá está, Apollo 11, a caminho da Lua, primeira viagem interplanetária. Um mundo dividido. Após a Segunda Guerra Mundial, as duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, que se aliaram para derrotar o fascismo e o nazismo, travavam uma disputa pelo poder e pela hegemonia mundial. O planeta se dividiu em blocos entre os que apoiavam o sistema capitalista e os que apoiavam a ideologia comunista, dando origem à Guerra Fria. Olha aí. Não dá vontade de parar, né, gente? Joseval, você acha que a chegada do homem à Lua foi uma vitória do bloco dos Estados Unidos, os aliados contra os soviéticos nessa guerra, essa Guerra Fria? Sem dúvida. Quem abriu o espaço foi a Rússia com o Sputnik. Yuri Gagarin, né? Com o Sputnik, né? Gagarin, Exatamente. Sputnik. Não, foi quem Sputnik só tinha um barulho assim, pi, 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 e a gente ficava espantado. Só deu um passeio, mas a gente foi, os Estados Unidos foram à Lua. Imagine descendo o homem pisando na Lua. Ficando a bandeira americana. Mas tem uma coisa interessante ouvindo, e acho que dá pra gente traçar um paralelo do rádio com o podcast. Porque se a gente imaginar o rádio lá, né, nos anos 60, nos anos 70, em 69, com a chegada do homem à Lua, a gente imagina aquela transmissão ao vivo, né? Hoje, o que a gente faz, por exemplo, no Diálogos Históricos, e nesse episódio específico e tantos outros, a gente traz uma sonoplastia que envelopa bem esse produto podcast também, né? É um pouco mais diferente, né? Você pode trabalhar especificamente alguns temas, e sonorizar. As pessoas escolhem ouvir, é um pouco diferente do rádio, seria, imagina, uma TV aberta, e o podcast seria uma espécie de on-demand, uma Netflix, e é no pé do ouvido, porque normalmente é fone, sabe? É uma coisa realmente íntima e de uma audiência, no caso do Patrick, que tem uma retenção incrível, as pessoas realmente, elas ouvem do início ao fim, porque querem ouvir esse episódio de Jovem Pan na história, né? Joseval, você falou da redação da Jovem Pan, que foi empastelada de alguma forma pela ditadura. Como é que se deu isso? Eu tenho essa curiosidade. Foi depois do AI-5? Não, foi só uma irresponsabilidade minha. Eu era sua? Minha. Diga. Minha. Foi em dois momentos. Quando mataram o Che Guevara. O que você disse? E apareceu lá que ele morreu em combate, não sei o que nada. Estava no tiro horizontal no peito, parece um tiro de canhão nele. Sim. E depois, quando a União Nacional dos Estudantes, fez aquele congresso aqui no interior de Campinas, como é que chama? Famoso, esqueci a cidade. O que foi? O 11 de agosto. Os estudantes anunciaram um congresso por dia X e fizeram um dia antes. Só que estava em grande sucesso o Jornal da Tarde. E no dia que a polícia ia cercar, o Jornal da Tarde já apareceu em manchete. Os estudantes já fizeram o congresso da Uni. Aí o amigo de vocês vai para o microfone e fala o seguinte: agora não tem diferença de DOPS e DROPS, está tudo embrulhadinho um a um. Você não foi preso, Joseval? Não. DOPS. Por quê? Por quê? E DROPS. Porque quem liderava a segurança nossa chamava-se Sérgio Paranhos Fleury. E quem barrou foi esse líder extraordinário, junto com o Tuta,
que é o Fernando Vieira de Mello. Eu nunca fui nem chamado. Nunca foi nem chamado. Agora, o programa fechou, 24 horas. Prenderam o programa. Passaram uma descompostura, levou um puxão de orelha. Puxão de orelha. Como é que faz pra ver tudo isso? Paulinha, dá o serviço pra gente. Eu vou dar o serviço aqui, porque tem o Jovem Pan na História, o 90 anos de Copa, Boi na Linha, Djalma Jorge, 2 diretores em cena, Newton Travesso e seu Tuta conversando, atualizações diárias pra vocês e música viva. Vocês podem buscar nas plataformas de podcast, que são Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Coloca lá, Jovem Pan na História ou Diálogos Históricos, você vê todos. Ou acessa o nosso site, jovempan.com.br/diálogos históricos, que tem lá um texto do Patrick muito legal sobre fazer esse podcast, do Thiago. Tem alguns anúncios muito antigos da Pan, que eram publicados em jornais e revistas. E ali estão reunidos todos esses podcasts, esse pacote especial de 75 anos da PAN. Posso colocar mais um? Rapidinho aí, o meu podcast também, o 45 do primeiro tempo, que também faz parte, que também tá indo super bem, tá completando 3 meses agora, tô já no 13º capítulo, onde eu converso também com pessoas que se reinventaram, que buscam mais propósito de vida, enfim, quem tem histórias legais para contar, tá lá no 45 do primeiro tempo. Cabe também ou não? Cabe, procura Quando eu for dar a volta ao mundo com meu veleiro, seu veleiro, e abandonar tudo isso daqui, eu vou dar um depoimento para você, se você me permitir. Joseval vai narrar? Olha, eu queria parabenizar a Dani Contin, que é a produtora, a pesquisadora de todo esse acervo da Jovem Pan, que coloca no ar aí, nesse Jovem Pan na História, tudo de relevante que aconteceu nas últimas décadas. Parabéns, viu, Dani? E Patrick Santos, por essa determinação, esse sangue nos olhos, como a gente gosta de chamar aqui, cuidando com tanto carinho desse produto muito legal da Jovem Pan. Tá muito legal. E o mestre Joseval Peixoto. E é ruim trabalhar com o Joseval, né? Cara, conviver com a Dani. Tá ruim, né? Tá difícil, né, Joseval? Não, eu, na verdade, quando eu encerrei a minha carreira aqui no fim do ano, eu imaginava fazer um programa por semana, né? Pô, eu tô fazendo um por 15 dias. Tá reclamando de trabalhar pouco, Joseval? Já tô no segundo tempo do livro dele. Olha, Joseval, eu tenho palavras aqui para exaltar a tua presença, a tua importância nesse processo todo. E mais do que a narração ali, que eu acho que é um grande diferencial, é o teu testemunho, né? Como uma testemunha ocular da história, de tudo que se passou, essas histórias que vão te conduzir para um lugar aí, para um conhecimento nessa série de podcasts da Jovem Pan, o Jovem Pan na História. Obrigado, gente. Parabéns pelo trabalho, viu? Muito obrigado.